sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista e nesse canal eu tiro dúvidas sobre o câncer. Estamos no quadro Café com a doutora Vivian. Esse quadro costuma ser à tarde, mas hoje eu não consegui. Então vamos lá, é um café noturno, é um café sem café, mas eu não poderia, deixar de estar aqui porque eu tenho muitas dúvidas para responder e tenho uma história inspiradora para contar também. Então hoje vai ser mais curto, tá, gente? Nossa conversa aqui vai ser mais curta, mas eu vou começar com uma história inspiradora de uma paciente minha com 42 anos, diagnóstico de câncer de mama triplo negativo. Ela chegou para mim no início do ano, desesperada com esse diagnóstico. Ela é enfermeira e ela tinha feito o diagnóstico de um câncer de mama e também perdido o emprego, isso no mesmo mês. Então ela chegou nessa situação. E aí eu falei para ela, fica tranquilo, que a gente tem um tratamento para o câncer de mama triplo negativo. Nesses casos, quando o tumor é maior do que 1 centímetro, o que a gente faz, gente? A quimioterapia neoadjuvante, que é aquele tipo de quimioterapia que a gente faz antes da cirurgia. E ela veio ontem na consulta muito emocionada porque ela fez a quimioterapia toda, fez a quimioterapia branca, a quimioterapia vermelha e fez a cirurgia e o tumor desapareceu completamente. Então ontem foi uma comemoração com essa paciente, ela conseguiu vencer essa etapa do tratamento, As chances de cura dessa minha paciente são enormes e é realmente um fato a ser muito comemorado quando a gente consegue uma resposta completa no câncer de mama triplo negativo, O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que o tumor sumiu completamente com a quimioterapia. E aí vem a pergunta, doutora, mas e se então some, se sumiu o tumor, quer dizer que eu não preciso operar então? Não, gente, a gente não tem ainda esse protocolo, tá? Todo câncer de mama deve ser operado, mesmo que ele suma, que ele desapareça com a quimioterapia, tá bom? Mas é maravilhosa a notícia e eu tenho mais pacientes aqui, que tem a mesma história inspiradora para contar. Eu tenho muitas pacientes com câncer de mama triplo negativo que tiveram resposta completa, que o câncer sumiu com a quimioterapia. Então, estou contando mais essa história inspiradora dessa paciente, que ontem me emocionou, porque a gente comemora sim cada vitória dos nossos pacientes, Porque a gente lembra como é que a pessoa chegou, como é que ela estava preocupada, como é que ela estava sem esperanças, e a hora que ela sai com essa notícia, é muito bom dar essas notícias, ser portador. Boa noite para todo mundo aqui. Hoje o café tá no horário diferente, tá, gente? Que eu não consegui fazer o café mais cedo, tive vários compromissos aí, não consegui. Mas como, já é rotina nossa de as terças-feiras, e aí eu gosto de falar com vocês aqui. A Anne tá aqui perguntando pra gente, doutora, nos conte alguma novidade do congresso da SBOC. Teve muitas, Anne, muitas. Eu fiquei nas áreas que eu mais atuo, Então eu assisti aulas de pulmão, de mama, de ovário, mas assim, me faz uma pergunta mais específica de qual área você quer saber, porque aí eu vou direto ao ponto, mas teve inúmeros. Muitas das novidades a gente já havia sido apresentadas nos congressos internacionais, que a gente tem a ASCO, que é o congresso americano, depois a gente tem o congresso europeu, tá? Mas, e aí na SBOC esse conhecimento é meio que sedimentado. Mas sobre câncer de ovário, vamos ver se eu tenho alguma novidade sobre câncer de ovário. Foi apresentado um trabalho de imunoterapia para câncer de ovário, mas câncer de ovário do tipo células claras. Então é o primeiro estudo que mostra uma eficácia
da imunoterapia no células claras de ovário, um estudo de fase 2, é um estudo ainda experimental, mas é um avanço já, porque no câncer de ovário a gente não tem ainda uma imunoterapia aprovada. Então, é um estudo que vai para uma fase 3, eu achei interessante esse resultado. Outra questão legal, Anne, respondendo a sua pergunta, sobre os inibidores da PARP, né, que a gente tem 2 aprovados no Brasil, e sempre que eu falo de medicamentos, gente, não estou fazendo propaganda de maneira alguma, o caráter é meramente informativo, tá? O olaparib e o niraparib. Então, um estudo de um follow-up de 7 anos, né, das pacientes que usam olaparib, que tem um câncer de ovário, estágio 3 ou 4, que são operadas e usam olaparib na manutenção, né, a gente tem uma melhora da sobrevida, né, superior a 20% quando a gente compara aquele grupo que não usou olaparib. Então, hoje, gente, né, pacientes BRCA1, BRCA2 mutadas, né, HRD positivas, né, que tem diagnóstico de câncer de ovário, estágio 3 ou 4, são estágios mais avançados, um tratamento padrão aí é utilizar o olaparib ou o niraparib de manutenção. Isso dá até a possibilidade de cura para algumas pacientes que estão no estágio 3. Então essa foi uma novidade muito legal aí no campo do câncer de ovário. Agora eu vou começar a responder as perguntas do canal do YouTube, dos seguidores do YouTube. Vamos lá. E também depois a gente responde algumas aqui. A Raquel, que é do meu canal do YouTube, pergunta: doutora, se a paciente tem problemas vasculares e está com câncer de mama hormonal do tipo luminal B, tem idade de 36 anos, ela não poderá tomar o tamoxifeno porque ainda ela menstrua. E agora? Vamos dividir por partes essa pergunta, tá, gente? Então, é um tumor luminal, que é aquele tumor que tem receptores hormonais positivos numa paciente de 36 anos que está na pré-menopausa. A paciente ainda menstrua, tá? Nesses casos, quando eu vou fazer a hormonioterapia, um dos únicos medicamentos que eu posso utilizar sem fazer o bloqueio dos ovários é o tamoxifeno. É o único que eu posso utilizar nas pacientes na pré-menopausa. Quando eu preciso induzir a menopausa, né, eu uso medicamentos como o Zoladex, aí eu posso utilizar outros medicamentos que eu posso usar mais rotineiramente nas pacientes que estão na menopausa, como o anastrozol, o letrozol. Mas quando a mulher está na pré-menopausa, está menstruando, o único que eu posso utilizar é o tamoxifeno. Aquela pergunta sobre problemas vasculares, isso é uma questão importante, porque pacientes que têm, né, problemas vasculares graves, que já tiveram trombose, ou pacientes que fumam, né, e tem risco de desenvolver problema vascular, a gente deve evitar o tamoxifeno. O fato é que, como ele é o único que eu posso utilizar na mulher que está na pré-menopausa, quando eu não posso utilizar o tamoxifeno, a única opção que eu vou ter é induzir uma menopausa química através do Zoladex, que é uma injeção que vai fazer com que o ovário paralise por um tempo, né? É uma menopausa química, e aí sim eu posso utilizar os outros bloqueadores hormonais, porque aí eu vou induzir uma menopausa, tá bom? Câncer de mama triplo negativo, positivo para BRCA1, na menopausa há 7 anos, pode usar testosterona? Não pode, de maneira nenhuma. A testosterona é completamente contraindicada, mesmo sendo um câncer de mama triplo negativo, tá bom? Então, não é recomendado pelos protocolos, todos os protocolos não recomendam a reposição hormonal de nenhuma forma, e com testosterona também não, tá? Vamos lá, aqui a gente tem os elogios, né, das pessoas colocando que você é nota 10, gosto demais das suas explicações, continue assim ajudando a quem precisa de ti. Muito legal, né? Esses elogios também que as pessoas colocam aqui no canal. Agora uma pergunta da Silvana, também do canal do YouTube.
Olá, doutora. Minha mãe foi diagnosticada com adenocarcinoma, moderadamente diferenciado de intestino. Foi retirado o tumor, mas infelizmente com metástases no fígado, está fazendo quimioterapia, pois o médico disse para mim que a imunoterapia não ajuda no tratamento desse tipo de câncer. Vamos lá, Silvana, a imunoterapia pode ajudar. Quando a gente descobre um câncer de intestino metastático, a gente precisa fazer um exame que chama pesquisa de instabilidade dos microsatélites. É um exame simples, né? Simples é que eu estou dizendo que estou aqui em São Paulo, né? Então aqui é simples, a gente está no interior do país, não sei como funciona, mas é um exame que ele é feito rotineiramente num laboratório de patologia com tecnologia comum. E se o paciente tem esse exame de instabilidade dos microsatélites positivo, o paciente tem benefício sim de usar a imunoterapia para o tratamento do câncer de intestino metastático. Então, todo paciente hoje, 2022, no Brasil, que tem câncer de cólon metastático, precisa ser testado esse exame instabilidade de microsatélites, que é o exame que o médico vai pedir na biópsia, no resultado lá da biópsia do tumor ou o resultado da cirurgia. E se for positiva essa instabilidade, o paciente se beneficia muito com a imunoterapia. O fato é que isso é uma pequena porcentagem da população, 5% mais ou menos dos pacientes vão ter essa instabilidade. Vamos para outra pergunta da Rosa. Meu KI67 deu 20% e hair duvidoso. Estou aguardando o FISH e exames pré-operatórios. Traduzindo um pouquinho, o que a Rosa está contando aqui pra gente? A Rosa, ela tá falando sobre a imunistoquímica dela. E é muito importante que venha esse tipo de dúvida para o paciente saber, gente, como é que o oncologista vai definir qual é o tratamento melhor para o câncer de mama? Através do resultado da imunistoquímica. A imunistoquímica é a segunda parte do exame da biópsia. A primeira parte é o anátomo patológico, a segunda é a imunistoquímica, que ela vem exatamente assim como a Rosa colocou pra gente. Aí vem o KI67. Se vocês tiverem tempinho, peguem a biópsia de vocês, a imunistoquímica, que vocês vão entender o que eu tô falando. KI67, 20%. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um índice de proliferação. Quanto que a célula tumoral cresce? Isso pode ser de 1% até 100%. Então, aqui é um grau 2, é um intermediário. E um HER2 duvidoso. O que é grau 2 duvidoso, gente? HER2 duvidoso. É aquele HER2 que tem duas cruzes, porque o HER2, para ser positivo, ele tem que ser mais 3 cruzes. Quando ele é mais 2, ele é duvidoso. Não se sabe se ele é positivo, ou se ele é negativo, ou se ele é um HER2 low. Ainda tem uma terceira classificação. E para saber, então, o que ele é, vai precisar de um terceiro exame, que é chamado FISH. Então, é isso que a Rosa está contando pra gente. Que sim, gente, qual é aí o caminho do diagnóstico do câncer de mama? Primeiro anátomo patológico, depois a imunistoquímica. 95% dos casos a gente já consegue resolver com a imunistoquímica. Mas tem um percentual que vai dar o hair duvidoso, que a gente vai ter que mandar para esse terceiro exame chamado FISH. E só depois dele a gente vai saber se é positivo ou negativo e vai poder definir o melhor tratamento. Uma outra pergunta da Gislaine. Eu não entendi muito bem a pergunta aqui, mas vamos ver se eu consigo responder. Foi num vídeo que eu falo sobre quando e por que o câncer se espalha para o fígado, um vídeo do YouTube. Doutora, no caso de uma metástase no fígado, o tratamento muda? Depende. A gente precisa, sempre que a gente desconfia de uma metástase, a gente tentar biopsiar essa metástase. Primeiro, para saber se é uma metástase. Primeiro, para saber se é do mesmo tipo do câncer que a pessoa teve. Então, pode mudar o tratamento, sim, se for feita uma biópsia naquele nódulo do fígado e mostrar que aquele câncer é diferente do câncer inicial, o subtipo é diferente.
Então, pode ocorrer mudança do tratamento de acordo com o resultado da biópsia do fígado, que pode mostrar uma biologia molecular do tumor diferente, tá? Eu vou responder a pergunta da Flávia aqui, depois a gente continua. A Flaviana, doutora, você vê a diferença de um tratamento no SUS ou pelo convênio? Faz diferença? Faz sim, Flaviana. Infelizmente, no SUS, a gente ainda não tem todos os medicamentos disponíveis que nós temos pelos convênios, tá? Isso é uma realidade no Brasil. Então, existe, infelizmente, diferença, sim. Existem medicamentos, por exemplo, a imunoterapia ainda não está disponível no SUS. Os inibidores da PARP, que eu citei para vocês, do ovário, não está no SUS. Os inibidores das ciclinas, que a gente usa no tratamento de câncer de mama metastático, também não. Então, existe diferença sim, infelizmente. E um dos objetivos desse canal, uma das minhas missões de vida com esse canal, é levar informações para que os pacientes do SUS, né, entendam a doença que estão tratando, né, e com base em informações, porque informações salvam vidas, possam se empoderar desse tratamento e conseguir acesso a esses medicamentos. Vamos lá, mais perguntas aqui, pessoal. Eu tô vendo aqui, vamos ver se eu consigo responder todas, mas vamos lá. A Marlene tá perguntando, doutora, tem cirurgia para câncer de pulmão? Quais os riscos? Tem sim cirurgia para câncer de pulmão. Mas quando que tem cirurgia para câncer de pulmão? Quando o diagnóstico é feito com tumor inicial. Tumor inicial é aquele tumor que está restrito só ao pulmão. É um nódulo pulmonar, não tem linfonodo, que são os gânglios. Como é que a gente vai saber isso? Através do PET scan. O método ideal do estadiamento do câncer de pulmão, para a gente saber se é indicada a cirurgia ou não, é o PET scan. Aí faz o PET scan. Se mostrar que existe um nódulo único, sim, existe possibilidade de cirurgia. Né? Sobre os riscos da cirurgia, vai depender do estado do paciente, né? Se ele tem alguma comorbidade, alguma doença, se ele fuma, se ele não fuma, se tem algum problema cardíaco, né? Sobre a localização do tumor. Então, as cirurgias para câncer de pulmão, geralmente, elas vai ser retirado um lobo do pulmão, uma parte do pulmão. As cirurgias maiores, quando precisa envolver a pneumectomia, em geral, hoje, 2022, já não são mais indicadas. Nesses casos, são indicadas terapia com quimiorradioterapia. Então, quando o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia do pulmão, ele é submetido a uma cirurgia chamada lobectomia ou segmentectomia. E a recuperação, os riscos vai depender, então, das comorbidades, das doenças que ele tem associadas e de como é que ele está clinicamente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Luciana está perguntando, qual a sua opinião sobre o FOLFIRINOX para tumor neuroendócrino intestinal com metástases hepáticas? A gente não tem muitos dados sobre FOLFIRINOX para tumor neuroendócrino não, Luciana. Tumor neuroendócrino, quando a gente... depende do grau do tumor neuroendócrino, né? A gente vai classificar em grau 1, grau 2 ou grau 3. A gente pensa em quimioterapia quando eu tenho um tumor neuroendócrino, em geral, grau 2 ou grau 3. E as quimioterapias que a gente mais utiliza no tratamento do tumor neuroendócrino a gente tem o Capox, né, ou Xelox, ou Fofox. Quando a gente associa o fluoracil com oxaliplatina, né, e a gente tem também a associação do Xeloda com o Temodal, que a gente fala que é o Captem. O FOLFIRINOX não é ainda uma terapia padrão que a gente utiliza para tumor neuroendócrino, não. A gente utiliza bastante em caso de câncer de pâncreas, esse tipo de protocolo, e em casos de cânceres de intestino com a mutação do BRAF,
mas para tumor neuroendócrino não é o padrão. Vamos ver se a gente tem mais questões aqui. Fernanda, descobri já com metástase um câncer triplo negativo no fígado. Quais as minhas chances? Faço imunoterapia e químio com paclitaxel. A Fernanda é uma inscrita minha do YouTube. Então ela conta pra gente que ela tem um diagnóstico de um câncer de mama triplo negativo com metástase pro fígado. Aí ela tá contando que ela tá fazendo a imunoterapia. Muito bom, Fernanda, porque a imunoterapia significa que você tem o PDL1 positivo, e é o melhor tratamento hoje, né, 2022, para o câncer de mama triplo negativo. Quais as suas chances? A chance de controlar a doença, chances de entrar em remissão. Quando a gente tem um diagnóstico de um tumor metastático, eu não posso dizer que ele tem cura, mas eu posso dizer que existe a possibilidade do controle da doença, existe a possibilidade da remissão da doença, existe a possibilidade de estacionar a doença. Então, essa é a chance tecnicamente falando, tá? Ana Paula. Bom dia, doutora. Queria tirar uma dúvida sobre câncer de mama com metástase no fígado. Como a metástase pode ser maior que o câncer original? Muito inteligente essa pergunta. E eu tenho certeza que essa pergunta paira, né, na mente de vocês. Sobre como é que uma metástase pode ser maior que o tumor original. Por que acontece isso? Vamos tentar entender. Como é que a metástase chega no fígado? Por quê? Como e por quê? Exemplo aqui do câncer de mama, eu vou usar exatamente esse exemplo aqui da pergunta. Então, a paciente teve um câncer de mama pequeno. Só que o tumor pequeno, tamanho não é documento para câncer de mama, né? Um tumor pequeno pode enviar microcélulas tumorais, né, na corrente sanguínea. E essas células tumorais, elas então podem caminhar, elas podem disseminar pela corrente sanguínea, porque são chamadas células tumorais circulantes. Elas saem então da mama, atingem a corrente sanguínea e através dos vasos, elas podem atingir o fígado. Aí elas acham lá o habitat delas no fígado e começam a crescer. Por quê? São células resistentes ao tratamento previamente feito, ou às vezes o paciente ou a paciente já descobre o câncer metastático. E por que ela pode se tornar maior que o tumor original? Primeiro, o fígado é um órgão maior que a mama. O fígado tem mais vascularização do que a mama. Então, essa é a explicação. Ela tem mais espaço para crescer e ela tem mais vasos sanguíneos para nutri-la. Por isso que eu posso ter uma metástase no fígado maior do que o nódulo primário da mama, de onde ela veio. Vamos ver se eu tenho mais perguntas aqui. O Sandro está perguntando sobre câncer de pulmão. Ele está perguntando: doutora, boa noite. Qual a sua opinião sobre lorlatinib no câncer de pulmão com metástase? Sandro, você deve estar me perguntando isso por câncer de pulmão com a mutação do ALK ou do ROS1. Se for isso, faz um joinha, tá bom? Que aí eu te respondo o que eu acho sobre o tema. Só confirma para mim. A imunoterapia para câncer de mama é só para caso de metástase? Não é, Ale, mas é só para caso de câncer de mama triplo negativo. A imunoterapia hoje, em 2022, vocês veem que eu sempre falo o ano, porque esse vídeo depois vai para o YouTube, né? E que vocês não estão ainda no canal do YouTube, se inscrevam lá, vejam os vídeos são incríveis. Então eu sempre falo, porque isso pode mudar, isso que eu tô falando. A imunoterapia hoje, 2022, ela só é indicada para o câncer de mama triplo negativo, em 2 cenários. No câncer de mama triplo negativo neoadjuvante, que é antes de eu fazer a cirurgia, que é aquele tumor com mais de 2 centímetros, ou linfonodo positivo. E no câncer de mama triplo negativo metastático com PDL1 positivo, que é um biomarcador, um exame que a gente pede.
Então a imunoterapia só é indicada hoje no Brasil, no mundo, ela só funciona por hora pelos estudos clínicos para o câncer de mama triplo negativo. Débora, fala um pouco sobre a supressão ovariana nos casos de câncer de mama receptor de hormônio positivo. Casos que o tamoxifeno não é contraindicado. É melhor usar o tamoxifeno ou fazer a supressão ovariana? Muito boa a sua pergunta, Débora, muito boa. Quando que a gente faz a supressão ovariana? O que é a supressão ovariana, gente? É eu colocar uma mulher na menopausa, quimicamente. Eu vou dar um medicamento para fazer com que pare a ovulação. Então, eu vou induzir a menopausa. Quando que eu preciso fazer isso? Quando o câncer de mama tem maior risco de recidivar, tem maior risco de voltar. Então, eu vou avaliar alguns critérios para eu entender qual paciente eu preciso fazer isso. E quais são os critérios que eu avalio? Se tem linfonodo positivo, é um critério de risco. E aí sim, linfonodo positivo, paciente com até 40 anos, sim, é indicado a supressão ovariana. Tumores grandes, né? Tumores maiores do que 2 centímetros e linfonodos positivos são fatores de risco para recidiva. Então, nos casos de pacientes com menos de 40 anos, que têm linfonodos positivos e tumores maior do que 2 centímetros, a supressão ovariana é indicada. Nos casos onde eu tenho linfonodo negativo, eu vou avaliar caso a caso. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Ale, eu tratei o câncer, meu câncer em 2018 com quimioterapia, deveria fazer imuno? Não sei, Ale, não sei, não consigo responder sua pergunta, tá? Me parece um pouco incompleta. Doutora, boa noite. É possível controlar a carcinomatose peritoneal somente com a quimioterapia? Quanto à opção do paciente a não fazer a citorredutora, quais as outras opções? É realmente tratamento sistêmico. Depende também do tipo de câncer, né? Então a gente tem carcinomatose peritoneal por várias patologias, né? Por câncer de ovário, câncer de colo. Fala pra mim o tipo, o diagnóstico, que eu consigo ser mais assertiva aqui na resposta, tá? Qual a sua opinião sobre o uso de doses baixas para a prevenção de câncer de mama? A gente usa sim, Thelma, quando as pacientes têm hiperplasias atípicas ou quando os pacientes tiveram carcinoma in situ de mama, que é o pré-câncer. Então, algumas situações específicas, naquelas pacientes que já tiveram nódulos atípicos ou nódulos que são pré-câncer, aí sim é indicado tamoxifeno preventivo em algumas situações. Coloretal, vamos lá, a resposta da... Então, carcinomatose de um câncer coloretal, quando não é possível operar. A gente tem uma tecnologia, mas chama HIPEC, mas aí a gente aplica quando é possível operar. Quando não é possível, é a quimioterapia, tá? O que a gente tem é a quimioterapia. E aí, o que eu sempre busco nos meus pacientes? Ver se tem alguma mutação-alvo, se eu posso acrescentar alguma coisa à quimioterapia. Então, eu vou investigar as mutações genéticas, vou investigar a mutação do gene KRAS, do NRAS, do BRAF, do HER2, do NTRK. Eu vou pesquisar a instabilidade dos microsatélites para ver se o paciente pode fazer imunoterapia. Mas quando a gente fala de uma carcinomatose peritoneal, significa que o câncer de intestino se espalhou para o peritônio, que é uma capinha que recobre os órgãos abdominais. Quando não é possível operar, eu preciso então tratar sistemicamente um medicamento que atinja o peritônio. E aí eu vou buscar então soluções que podem ajudar a quimioterapia a funcionar.
Aí eu costumo pedir, né, uma avaliação molecular por NGS para eu ver se tem mutações específicas onde eu posso associar medicamentos à quimioterapia. Isso é chamado oncologia de precisão. Então a gente tenta sempre otimizar esse tratamento sistêmico para que a gente consiga a melhor resposta aí de controle da doença no peritônio. Tenho mais perguntas aqui, tá, gente? Ou não, acabou. Acabaram as perguntas. Eram essas. A Flávia, câncer de mama estava in situ após feito cirurgia, o resultado imunistoquímica feito triplo negativo. Sendo assim, inicia com imunoterapia? Não, o câncer de mama in situ, ele não é. Eu digo que o câncer de mama in situ não é um câncer, ele é um pré-câncer. O câncer de mama in situ, quando ele é triplo negativo, a indicação é fazer a cirurgia e pronto. E depois avaliar se precisa radioterapia ou não. Mas para o câncer de mama in situ, a gente não faz nenhum tratamento sistêmico de quimioterapia, nem de imunoterapia. Quando ele é in situ e tem receptor de estrogênio positivo, aí a gente indica o tamoxifeno. Mas quando ele é in situ, que é o pré-câncer, e é triplo negativo, não indicamos tratamento sistêmico. E aí vai ser avaliada a necessidade da radioterapia, caso a caso. Era isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Agradeço todos vocês que estiveram aqui na live comigo. Semana que vem a gente não vai ter o café, porque semana que vem eu vou estar viajando para Minas no feriado, então a gente não vai ter. Aí na outra semana a gente faz novamente. Essa live vai ficar gravada. Então peço que vocês me ajudem a divulgar o canal, tá? Peço que vocês compartilhem essa live nos grupos de pacientes que vocês participam, porque como eu disse aqui no começo, informações salvam vidas. E se vocês querem ajudar outras pessoas com informações de qualidade, compartilhem essa live nos grupos, tá? Ó, o Sandro chegou aqui bem no finalzinho, eu vou responder a pergunta dele, tá? Então vai ter mais uma palhinha aqui, o Sandro. O Sandro tá falando da mutação do ALK. Lorlatinib, Sandro, eu em geral utilizo na segunda linha de tratamento, não utilizo na primeira linha. A gente tem hoje no Brasil 3 medicamentos aprovados aí para a gente usar para tratamento do câncer com mutação do ALK. A gente tem o brigatinib, o alectinib e o lorlatinib. Eu sempre uso na primeira linha ou o brigatinib ou o alectinib. E aí eu vou reafirmar, gente, sempre quando eu cito o nome de medicamento, não estou fazendo propaganda, não há nenhum conflito de interesse, não estou prescrevendo para ninguém, é simplesmente caráter informativo. Então, o primeiro tratamento eu sempre escolho um ou outro, ou o alectinib ou o brigatinib. Por quê? Por causa da qualidade de vida, eles dão mais qualidade de vida para os pacientes. Quando é que eu uso o lorlatinib? Quando o paciente teve progressão da doença, aumento da doença com esses inibidores de ALK de primeira linha. Aí eu utilizo o lorlatinib na segunda linha. O lorlatinib é um medicamento excelente, mas por que eu não uso ele na primeira linha? Porque ele pode dar alterações cognitivas no paciente, pode ter uma tendência às vezes, de depressão, pode acontecer dele aumentar os níveis de colesterol. Então eu deixo ele para a segunda linha, porque eu tenho medicamentos excelentes aí, que o brigatinib e o alectinib, que eu posso fazer na primeira linha, tá bom? Então era isso, pessoal, agora eu vou mesmo. Peço que se vocês gostaram da live, deixem comentários. A live vai ficar salva, gravada no meu perfil. Entrem lá, deixem um comentário, compartilhem, coloquem coraçõezinhos, tira um print da tela aqui, coloca nos stories de vocês e peçam para as pessoas seguirem o canal. Então, assim, para chegar informações de outras pessoas, depende de mim, que estou aqui fazendo isso voluntariamente, e de vocês que estão aí e podem me ajudar a compartilhar essas informações e ajudar outros pacientes.